Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Quero fazer agora uma fala indo para o nosso fechamento. Conseguem ver minha tela? Então, assim, pessoal, eu gostaria de fazer agora uma fala indo aí para o fechamento, indo para um fechamento do evento aí. Eu acho muito bacana o seguinte, né? Assim, você vê que quando você fala de BIM, você tem toda uma problemática, diferentes demandas, necessidades, né? E justamente assim, acho que cai sobre nós, profissionais já, arquitetos ou engenheiros, ou para os estudantes, né, da engenharia, da arquitetura, como lidar, né, com essa questão do BIM no mercado de trabalho. Porque muitas vezes, né, você sabe que existe a tecnologia, que isso é algo que está em voga aí, que está sendo discutido e tudo mais, e você às vezes não sabe qual o posicionamento que você tem que ter, o que que você deve fazer para você poder vislumbrar e poder realmente aí poder até mesmo atuar no mercado de uma forma mais eficiente, né? Então assim, né? Então eu vou dividir essa reflexão. Então aqui eu vou fazer uma reflexão mesmo, tá? Para a gente poder pensar um pouquinho junto sobre isso, para irmos aí para o fechamento desse dia tão produtivo. Então, assim, acho que para os estudantes, né? Então, assim, para estudantes da área da arquitetura, da engenharia, vocês conseguiram perceber aí durante as falas que nós estamos lidando com um novo paradigma, tá? Por quê? Porque não é apenas a questão de você mudar um software, é você mudar várias coisas. É você começar a fazer coisas de uma forma muito diferente, de você realmente lidar com os problemas de uma outra escala, tá? Então, assim, até para quem é estudante, eu acho que isso é uma coisa muito mais fácil, porque você está numa fase da sua vida que você está aprendendo, que você está ali aprendendo a entender, aprendendo a ver problemas. Então, suas ligações cerebrais estão bastante flexíveis ainda para você desaprender e reaprender. Então, assim, né? Então, o que é fundamental, assim, para os estudantes, né? É você realmente ter essa predisposição em aprender novas ferramentas. Então, isso é uma necessidade. Vocês puderam perceber aí ao longo das falas, né, que você lida sempre com mais de uma ferramenta. Então, essa necessidade de você aprender mais ferramentas é muito importante, tá? E o que acontece, né? Nesse cenário BIM, assim, o grande foco que tem dentro dele é justamente a questão da colaboração. Então, vocês precisam ser profissionais aí que aprendam a trabalhar de forma colaborativa. Então, existe, né, aí, na questão aí da psicologia, aí, voltada ao mercado de trabalho, né, é toda uma conversa baseada em soft skills, tá? Que são competências aí que você deveria ter. Então, o trabalho colaborativo, ele é uma delas, sabe? Essa facilidade de aprender, de você trabalhar em grupo, de você ter essa parcimônia de lidar com o outro, conversar com o outro, esse bom relacionamento. Isso tudo hoje são elementos que vão se somar a essa questão do BIM. Então, não é só a questão realmente da tecnologia pela tecnologia, mas profissionais que estão hoje no mercado, todos têm essa chave, né, ligada, essa conexão feita, né, com relação à sua atuação versus essas competências que são muito importantes aí, tá? Uma realidade é o seguinte, né? Quem aqui é estudante, então, geralmente estudantes são pessoas mais novas, né? Então, vocês, como pessoas mais novas, vão entrar dentro de empresas já consolidadas. Então, eu tenho percebido, assim, muitos, às vezes, estagiários ou até mesmo recém-formados, tá? Entrando aí no mercado e sendo responsáveis aí por implementação de ferramentas ou procedimentos BIM, tá? O que é uma senhora responsabilidade, porque vocês às vezes não tiveram tempo de amadurecer
a questão da interpretação de como um sistema funciona, de quais são os pontos positivos e negativos, tá? Mas vocês podem acabar aí entrando no mercado para fazer esse papel, então precisam ter aí suas soft skills bastante ligadas para conseguirem entender nesses meios que vocês vão entrar aí, como as coisas funcionam, quais são os prós e contras, os problemas, os conflitos, para que vocês possam realmente estar mediando. Então, é uma coisa muito disso, tá? Já quando eu falo dos profissionais, aí realmente já muda um pouco, né? Eu preciso, assim, né, pensar que para estudantes profissionais, né, eu vou ter que lidar aí com essas novas tecnologias, então vou precisar ganhar essa expertise de aprender como elas funcionam. Naturalmente, quando você aprende a primeira, a segunda já é um pouco mais fácil, porque você vai ver que existem similaridades entre elas, tá? Essa questão realmente, né, do profissional aí, e até mesmo do estudante, né? Ter essa facilidade de trabalhar em equipe. Para trabalhar em equipe, eu tenho que ter um procedimento, eu tenho que saber fazer gestão de informação, gestão de tarefas, sabe? Saber dividir, tá? Que nem sempre isso é tão fácil. E fazer a gestão das informações, tudo isso, claro, de forma organizada. Então, assim, muitas vezes você vai entrar no escritório e você vai ver que isso acontece, mas de forma intuitiva. Então, é necessário que você consiga construir isso de uma forma metodológica, para que você possa aí fazer essa implementação. Então, frente a isso, né, o que acontece? Isso começa a exigir da gente, além de conhecimentos técnicos, mas também esses conhecimentos correlacionados aí à questão de você lidar com o outro, da questão do prazo, a questão de como desenvolver, que é, na verdade, 80% do trabalho. Então, por isso que isso é tão importante aí e tem que ser devidamente pensado. Então, assim, né, é uma mudança de postura. Então, assim, eu já tive muitos casos de, por exemplo, de você apresenta uma ferramenta de modelagem arquitetônica, tipo um Revit, tipo um arquiteto, e ele acha que ele vai perder a função dele de arquiteto porque existe um software como o Revit, o que não é verdade, porque na verdade o software ele é só um modelador. Se você não souber o que você está modelando, não adianta nada. Esse é o grande ganho, né? Da mesma forma que eu já tive contato com engenheiros de instalações, que ele ficou indignado porque você tinha lá uma representação que era em formato unifilar, e ele queria que fosse unifilar, sendo que o software só tridimensional. E ele fala que aquilo não é o padrão. Mas é que assim, você tem que entender que existem momentos, existem fases, e as coisas vão acabar mudando mesmo. E é essa mudança que tem que estar tem que estar à tona, e é a mudança que vocês vão estar passando aí no dia a dia de vocês, né? Então, né, por onde começar, né? Então, assim, eu fiz aqui um mapinha, né, mais ou menos assim, do que você realmente, do que é mais comum, né, para o universo da arquitetura, para o universo da engenharia. Então, o que é comum, tanto para o universo da arquitetura quanto da engenharia, seria aí, primeiramente, os softwares para modelagem. Então, aqui eu coloquei o Revit, vocês viram lá o CIP Arquitetura, que o Wagner mostrou na manhã, que é uma ferramenta também que você pode usar isso. Tem lá o ArchiCAD também que pode fazer isso. Então, tem alguma ferramenta que faça a modelagem arquitetônica. É importante você ter essa habilidade constituída, seja para arquitetura, seja para engenharia. Daí você vai ter que ter alguma ferramenta para modelagem de instalações, tá? Então existe aí da família do Autodesk, né? Tem o Revit Map, que faz isso. A CIP também tem algumas soluções aí para instalações, tá? E claro, assim, entendendo assim que a gente está falando ainda de uma etapa chamada modelagem, tá? Se eu avanço isso, eu teria na engenharia lá, por exemplo, uma etapa de dimensionamento, que nem toda ferramenta de modelagem faz. Então é importante ter esse entendimento também.
Da mesma forma que quando você pega lá na modelagem arquitetônica e você lança pilar, laje, viga, não quer dizer que você calculou isso em termos de armadura. Então, isso vai ter que ser levado para outros softwares. Então, realmente, esse caminho cruzado aí você vai ter que fazer e ver, lógico, até onde você vai chegar, né? Para ambas as áreas, né? Você vai ter que mexer em algum momento com compatibilização. Então, Navisworks serve para arquiteto, serve para engenheiro, tá? O arquiteto é muito importante porque cabe ao arquiteto, muitas vezes, a compatibilização das informações. Então, você ter aí tudo isso conjugado dentro de uma única plataforma facilita aí o seu dia a dia, tá? Para os arquitetos, é muito importante a parte de apresentação. Então, você vai ter aí plugins que você pode acoplar ao Revit, alguns programas, para você poder ter aí apresentações profissionais. Então, você tem uma visualização melhor, você tem as pranchas, você tem um formato profissional que é muito preso ao que o arquiteto faz no começo do processo para aprovar o projeto com o cliente, tá? Já para os engenheiros, isso muda um pouco, tá? Então, para os engenheiros, assim, você tem algumas outras categorias, né, de software. Você vai ter, por exemplo, o Civil 3D, o InfraWorks, que são as ferramentas da Autodesk para a parte de infraestrutura. Também existem outras aí para outros fabricantes. Você pode ter o CIPCAD, o TQS, o EBERIC para as estruturas, tá? Você pode ter os CIPs aí, né, que o Wagner mostrou lá para você poder fazer instalações. E em comum ainda para arquitetos e engenheiros, você vai ter as ferramentas básicas de edição de planilha, tá? De planejamento, o Excel, o Project, né? Então, assim, é muito complicado você falar de BIM e achar que você vai ter uma única ferramenta para tudo. Na verdade, não, tá? Como vocês puderam perceber aí ao longo das falas, que em algum momento eu vou ter que cair na nuvem. Eu vou ter alguma coisa cloud. Por quê? Porque eu tenho que ter isso na nuvem para outros softwares estarem comunicando. Então, se eu tenho esse modelo federado, se eu tenho lá um modelo central, onde você tem as informações, você pode extrair N categorias de informações, né? E aí, claro, vai depender muito da empresa que está fazendo, do que ela está fazendo, do que ela está entregando para o cliente. Então, isso daí, né, é uma sugestão que eu dou para vocês aí, de como arquitetos e engenheiros aí podem estar iniciando seus estudos aí com relação à parte de BIM, tá? Para os profissionais ainda, né, você tem aí a questão, tipo, de entender o BIM dentro da sua área. Então, assim, não é todo mundo que vai aprender todo o ciclo BIM. Eu acho que você pensar em BIM dessa forma é muito exaustivo, te dá uma obrigação que às vezes não está na sua decisão, que não é da sua cadeia, não é da sua indústria. Então, por exemplo, se você é um engenheiro que trabalha, por exemplo, com cálculo estrutural, você vai trabalhar em BIM, sim, fazendo a integração do seu modelo estrutural numa nuvem que alguém vai fazer. Mas você não tem que aprender todo um ciclo BIM, porque não é o que você faz no seu dia a dia, tá? Da mesma forma que que um arquiteto não vai ter que aprender projeto de infraestrutura porque ele é BIM, não. Ele vai aprender as disciplinas que ele desenvolve para o cliente dele, dentro da realidade dele. Então é importante assim que cada um sabe a sua área de atuação e vai ter que buscar aí uma forma de inserção, tá? E aí sim, você vai ter que buscar dentro da sua área aí diferentes ferramentas para soluções dos problemas, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o Revit é uma ferramenta paga para modelagem. Eu tenho lá o CIP Arquitetura, que é uma ferramenta gratuita, que faz a mesma coisa. Então, assim, né, você vai perceber que quem mexe com o Revit vai conseguir mais ou menos mexer no CIP Arquitetura também, não vai ser tão diferente assim. Talvez ele não tenha toda a sofisticação que o Revit tenha, mas para determinado nível de problema, ele pode resolver. Então, é importante você entender, né, naquela disciplina que você atua, quais são as diferentes soluções que você tem, tá?
O que eu indico, né, assim, para quem já é graduado aí e pretende trabalhar com BIM, existe hoje uma demanda no mercado de BIM managers, né, que são profissionais aí, engenheiros, arquitetos e tal, que podem atuar aí como gestores, enfim, como alguém que vai realmente implementar soluções BIM dentro das empresas, tá? Existem cursos de pós-graduação sobre isso, na Cruzeiro mesmo tem curso de pós-graduação em BIM, é, mas é importante você não entender, não deixar para trás, né, que não é apenas só o curso ou só a ferramenta, tá? É importante entender o método de trabalho dentro das empresas, tá? Tanto a Ariana quanto a Dominique falaram muito sobre isso. Então, como que as empresas fazem? E aí você vai ajustar o cenário para aquilo. Porque a empresa faz de uma maneira ligada a como ela recebe, a como ela entrega para o cliente. Então, é muito importante ter esse senso crítico de que você precisa construir esse alinhamento para que ele possa, você possa atingir aí o resultado que você almeja, tá? Então, o que fazer, como fazer, procedimentos, isso tudo vai ser vocês que vão definir dentro das respectivas empresas, tá? Claro, se você for para um big player, como a gente brincou na parte da manhã, isso vai ser decidido entre várias pessoas, dentro de um cenário muito maior. Quando você é um nano player, então você é aí um arquiteto, um engenheiro que tem o seu escritório, você vai ter que realmente pensar em algo muito ligado à forma como os seus clientes funcionam. Porque assim, porque tem coisas que são culturais e são muito complicadas de você mudar, tá? Então eu posso ser criticado por essa fala, mas, por exemplo, tem cliente que ele não quer um projeto hidráulico, ele não quer um projeto de elétrica. Então, assim, ele faz, só que ele faz isso do jeito dele no campo. Tem como eu saber se foi bem feito ou não? Não, não tem. Eu não tenho ferramenta de engenharia para isso, tá? Mas no mercado existe às vezes uma cultura de que eu não preciso disso, tá? E você vai ter, às vezes, patologia, problema, furo de orçamento, porque você não se preocupou em fazer isso, tá? Então, por isso que o nano player, né, seja ele como arquiteto ou engenheiro, ele tem que pegar essa lição do que é o BIM, né, e ver como ele vai trabalhar, tá? Eu acredito que, assim, a melhor forma que você tem de fazer com isso é você, de repente, ter cursos dos softwares correlatos ao que você faz, para você entender como esse software funciona, como ele colabora, e aí, quando você for prestar o serviço, você vai ver o que você vai mostrar e entregar para o teu cliente, tá? Porque às vezes o cliente, ele quer só um projeto. Ele não quer ter lá um modelo federado, onde aparece, por exemplo, a data de fabricação da esquadria, porque para ele não vai interessar, sabe? Então não é porque no BIM eu posso chegar a esse ponto que eu vou chegar a esse ponto com todos os clientes. Não, cada cliente é um cliente, cada cliente tem um objetivo. Você vai desenhar isso para esse objetivo. Por quê? Porque tem custo. Então não adianta você pensar que eu vou fazer um modelo federado lá, cheio de informação e não vai custar nada. Não, ele custa muito. Alguém vai ter que pegar esse modelo, vai ter que colocar a informação, taguear, rastrear. Então isso tudo vai levar equipamento, homem hora de pessoas fazendo. Então você não pode pensar que isso é automático. Por isso que, assim, eu acho que para quem é o nano player aí, né, o primeiro passo é realmente se habilitar nas ferramentas, aprender como elas funcionam, para ver o que você pode fazer aí dentro daquilo que surge para você. O que é muito comum, todo mundo aqui sabe, os formados, né? Que o que é muito comum é você, de repente, ser um prestador de serviços para uma outra empresa, tá? E aí, num caso como esse, então, eu vou, por exemplo, prestar um serviço de instalação para uma empresa. De repente, a empresa vai ter um modelo federado arquitetônico, ela vai me acoplar nesse modelo e eu vou trabalhar no modelo dela. Ponto, acabou. Eu não vou ter que me preocupar em criar nuvem, em taguear nada, não. Já vai ter uma pessoa que vai se preocupar com isso.
Então, cada cenário é um cenário, tá? Por isso que é importante, assim, os profissionais dentro da sua área conhecerem ferramentas BIM. Agora, já existem áreas que elas já são muito BIM. Por exemplo, estrutura. Estrutura, naturalmente, é uma área muito BIM, porque tudo é muito integrado, é muito inteligente, tem muita informação, tá? Já tem áreas que não são tanto, tá? Que você trabalha muito volumetricamente, você trabalha aí muito solto, né? Então aí realmente no cenário desse acaba sendo aí um pouco mais complicado, tá? Daí aqui, né, só para fazer o fechamento, aqui na SDS nós temos vários cursos aí de qualificação na área da arquitetura, engenharia e construção, tá? Então, assim, vocês podem acessar lá o sdseduca.com.br. No nosso portal, a gente tem o nosso portfólio de cursos. Então, nós temos cursos aí, sejam de ferramentas BIM, tá? Nós temos o portfólio bastante robusto da Autodesk. Temos também soluções aí da CIP, todas voltadas para BIM, tá? Nós temos alguns nossos cursos são totalmente online, alguns cursos são online ao vivo, tá? Que é aquele curso que você acompanha com o professor em tempo real, que a grande vantagem que você tem é o baixo custo dele e a questão de você poder ter aí o acompanhamento de um professor. Então, o nosso corpo docente aí é composto por professores com bastante experiência nas respectivas ferramentas, tá? E com isso aí a gente consegue dar aos alunos uma formação bastante interessante, tá certo? Temos também aí cursos da família da CIP, da CIP, né? Que é aquele software que o Wagner também mostrou na parte da manhã. E nós temos cursos que chamamos cursos de AEC, tá? Que são cursos aí de qualificação profissional na área da arquitetura, engenharia e construção. Então, aprovação de projetos, curso de Excel, Project, patologia de construções, são algumas das soluções que nós temos aí para contribuir com a qualificação profissional da área da arquitetura, engenharia e construção. E, por fim, nós temos duas formações BIM, que são cursos aí que envolvem uma cadeia de softwares, tá? Para que você possa aprendê-los de forma integrada. Então, nós temos aí a formação BIM Master Buildings, que ela é voltada para a construção. Então, ela vai envolver aí vários softwares, tá? Da Autodesk para o desenvolvimento BIM de projetos. E temos a formação BIM da parte de infra, tá? Então, assim, por que a gente separa em duas, né? Porque a cadeia de software para buildings, ela vai ser uma, e a cadeia de softwares para infraestrutura, ela é outra, tá? E não necessariamente quem vai trabalhar com a ferramenta de infra vai precisar da de buildings e vice-versa, tá? Então, fica ali, como sugestão para vocês olharem, né? Como aí uma possibilidade para vocês terem aí de qualificação profissional, tá certo? Então, agradeço a todos aí, agradecemos, né, a vocês pela participação, agradeço aos palestrantes pelas sábias palavras aí do dia de hoje. Foi um dia bastante produtivo e acredito que todo mundo conseguiu ter aí uma visão mais evoluída sobre o que significa o BIM. Deixo aqui os contatos da SDS, o meu contato, tá? Precisando de alguma coisa, pessoal, estamos à disposição aí, tá? E lógico, né? Contamos com vocês, precisando, entre em contato e o que precisar, estamos aí, tá bom? Agradeço mais uma vez a todos aí pela participação e um excelente sábado. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Vamos, depois da apresentação, fazer a disponibilização desses vídeos no YouTube da SDS, tá? Os certificados, acho que vocês podem pegar na segunda-feira no próprio portal da Simpla, tá bom? Onde você fez a inscrição, ele já fica lá disponível para vocês o certificado, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a todos aí pela participação. Um excelente sábado e parabéns aí pelo empenho de estarem num sábado buscando conhecimento, sinal de que serão profissionais de muito sucesso. Grande abraço a todos, contem com a gente. Até a próxima.